em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu já estou aqui na companhia do professor e advogado Paulo Bacelar e também na sua companhia. Pode preparar a pergunta porque você tem resposta segura na área da Previdência Social. Quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Zenô, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez juntos e prontos para responder as perguntas dos ouvintes. Tem muitas dúvidas. A primeira mensagem é da Rogéria Martins, em Calcaia. Tem 57 anos de idade, 22 anos de contribuição. E quer saber, professor Paulo Bacelar, quanto tempo falta para se aposentar? Quantos anos? 57 anos. De idade. Então, 65 anos de idade, não vai ter ainda como conseguir a regra de transição. Rogéria, professor Paulo Bacelar, no caso das mulheres, a regra é diferente. Pensei que era homem, Zenô, me desculpe. Então, aí ela tem que ter 62 anos de idade, não vai atingir ainda as regras de transição, e aí tem que ter a idade mínima de 62 anos para se aposentar. Agora sim, para os homens, a pergunta é do Germano Alencar de Pindoretama, 60 anos de idade e 31 anos de contribuição. E ele quer saber se pode continuar pagando a Previdência Social para a contribuição até chegar à idade para se aposentar. Ele só vai se aposentar com 65, isso aí é certo, né? Também não vai atingir regra de transição antes dos 65 anos. Regra de transição, quando a gente fala, regras anteriores à reforma da Previdência Social, né? Que há uma transição entre uma regra e outra. E ele vai se aposentar com idade, 65. Agora, quanto mais tempo ele tiver, melhor a sua aposentadoria. Se ele vai continuar contribuindo ou não, aí depende de um cálculo que a gente chama de planejamento previdenciário. Ele pode contratar um planejamento para saber se vale a pena ou não ele pagar daqui para frente ainda os 4 anos que faltam. Professor Paulo Bacelar, chegam muitas outras perguntas sobre essas dúvidas que homens e mulheres têm sobre o tempo para contribuir para a Previdência Social e a idade para solicitar a aposentadoria. É o caso do Matheus Souza, em Fortim. Tenho 41 anos de idade e 12 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Está bem distante, né? Então quanto mais cedo a pessoa tiver, quanto mais tempo ainda falta para atingir as regras da aposentadoria, que ele vai se aposentar também com 65 anos de idade, mais cedo melhor para ele fazer um planejamento, que é planejar a sua aposentadoria. Então hoje é possível você calcular valores que você vai pagar até implementar as condições para aposentadoria e saber qual é o melhor caminho, se é melhor contribuir mais, se é melhor contribuir menos, se vai valer a pena ou não eu investir aquele tempo lá na frente. Então isso tudo a gente chama de planejamento previdenciário. Professor Paulo Bacelar, no caso dessa pergunta do Matheus, que mora em Fortim, eu tenho uma observação. Por exemplo, ele tem 41 anos de idade. Pelas regras atuais, o homem se aposenta com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Claro, para os que contribuíram ou contribuem desde há muitos anos, antes da reforma previdenciária. Agora, quando eu digo que tem uma observação, para quem está nessa faixa etária, professor Paulo Bacelar, dos 40 anos de idade, certamente irá enfrentar no futuro novas regras para a aposentadoria com idade bem mais elevada. Daí a importância dessas pessoas ficarem vinculadas ao INSS. Continuar no sistema, né, da Previdência. E é como eu digo, o planejamento é bom, é importante, mas depende também de regras futuras, né, que podem ser mais rigorosas ou não, mas quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Mas, Luciano, vamos só fazer um cálculo aqui rapidinho? Hoje não, professor Paulo Ele Bacelar. tem 12 de contribuição,
Ou no caso, o Matheus Souza tem 41 anos de idade e 12 anos de contribuição. 12. Ele falta 24 anos para 65. Exatamente. Então, 24 mais 12, ele vai 36. ter 36 com 65. 101. 101. Então, ele não chega a regra de transição nenhuma. Então, tem que ser realmente... Se ele completasse 105 pontos antes dos 65, aí se aposentaria antes. Se você tem dúvida na área da Previdência Social, mande a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Mas tem muita gente distante, Marcos Furlan, que prefere, que opta pelas redes sociais. Quais são os canais que os ouvintes internautas podem chegar ao Alerta Geral com dúvidas na área da Previdência Social, recorrendo ao mundo digital, aos meios digitais? Só digitar @Ceará agora e já pode enviar a sua pergunta e participar do programa de hoje. Vamos à região norte do Ceará, porque em Sobral está a Carla Martins com a seguinte dúvida: tenho 57 anos de idade e 10 anos de contribuição. Quando irei me aposentar, professor Paulo Bacelar? Essa matemática aqui tá bem fácil. Mulher, né? 57 anos de idade, 10 anos de contribuição. 62 anos de idade, falta ainda um tempo, mas ela tem que ter 5 para fechar os 15 anos e 5 para fechar os 62 anos. É aquela anos. conta exata, né? Tem que contribuir sem parar até os 62 para fechar os 15 anos de contribuição e os 62 anos de idade. Então, Carla, recado bem dado, bem redondo para você. Não deixe de contribuir mês a mês para quando chegar aos 62 anos de idade, coincidindo com os 15 anos de contribuição, você pedir a sua aposentadoria. Mel Vieira, em Fortaleza, acompanhe a pergunta, professor Paulo Bacelar. Meu irmão tem 58 anos de idade e trabalha com carteira assinada, tem pouco tempo de contribuição. É motorista e sofreu um acidente fora do horário de trabalho, perdeu um dedo do pé, está de licença ainda. Ele tem algum direito de aposentadoria ou direito ao DPVAT? Mas o que eu posso falar da Previdência é que ele tem direito ao auxílio-doença enquanto durar a sua incapacidade. Se ela se tornar uma incapacidade permanente para o trabalho, aí ele transforma esse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. E ele também tem como receber um benefício que é indenizatório, mas só se não aposentar. Então, se ele tiver, depois do auxílio-doença, retornado a trabalhar, mas com alguma redução na sua capacidade laboral por conta desse acidente, ele deve receber o auxílio-acidente, que é um benefício que é metade de uma aposentadoria por invalidez, e ele vai receber do resto da vida até se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Professor Paulo Bacelar, ainda sobre esse caso, quando a nossa ouvinte, a Mel Vieira, diz que o irmão sofreu um acidente fora do horário de trabalho, isso vincula na cobertura, no guarda-chuva da Previdência Social? Sim, o que ele está falando que é fora do horário de trabalho é que não é um acidente de trabalho, né? Não é um benefício que vai gerar um auxílio-doença trabalhista, um auxílio-doença previdenciário, e não um auxílio-doença acidentário, que a gente chama de um auxílio-doença com a espécie B91, desculpa, que é o benefício com a espécie B91 que dá direito à estabilidade no emprego até um ano após a cessação do auxílio-doença. Então, se ele foi o benefício, se foi um acidente que foi fora do horário de trabalho, ele vai ter direito ao auxílio-doença, mas não esse auxílio-doença acidentário que dá direito à estabilidade no emprego. Outra pergunta em cima desse mesmo caso, professor Paulo Bacelar. Perder um dedo leva uma pessoa à aposentadoria por invalidez? É como eu disse, ele pode gerar uma aposentadoria se ele estiver incapaz de trabalhar, tanto nessa como em outra atividade, ou se ele pode ser adaptado em outra função e ele vai receber um auxílio acidente, que é metade do valor da aposentadoria por invalidez. Ele não aposenta, mas continua trabalhando em uma nova função, recebendo esse benefício indenizatório, que é o auxílio acidente,
pelo resto da vida e também acumulando com o seu salário normal da atividade que ele estiver trabalhando. Anote na sua agenda 085-99273-4353. É a linha direta para você encaminhar a sua dúvida e receber resposta aos sábados aqui no Jornal Alerta Geral. A Rosa Souza, em Crateús, diz que a filha de 13 anos tem diabetes tipo 1 e ela pergunta se a filha tem direito a algum benefício previdenciário ou social. Ela tem que ter um laudo médico atestando quais são as suas dificuldades, né, de trabalhar, É menor de idade, 13 anos de idade, professor Isso eu Paulo falo Bacelar. no geral, né? Se foi uma diabetes que dá direito, que dá um impedimento de longo prazo, que impede a pessoa de se relacionar, as coisas naturais do dia a dia, fazer, então ela vai ter um impedimento de longo prazo. Esse impedimento dá direito a um BPC. Mas tem que ver também a renda familiar, no caso dela, como é criança, a renda familiar de 1/4 do salário mínimo para ela ter direito a esse BPC. Mas se fosse um adulto, iria do mesmo jeito, verificar as condições que essa diabetes dá para ela. Ela não pode sair de casa, ela não pode conviver com as outras pessoas, tem dificuldade de aprendizado, tudo isso vai gerar o direito ao BPC. Pergunta da Socorro Alves em Quixeramobim. Meu companheiro colocou um benefício por incapacidade, ou seja, foi à justiça, passou por 2 advogados e nada de resposta. Quando foi em agosto do ano passado, foi ao CRAS e o rapaz disse que ele já estava recebendo, mas ele não recebeu nada. O que devo fazer? O benefício foi colocado em 2022 e foi aprovado. Afinal, onde devo procurar se foi aprovado desde 2022 e ele não recebeu? Olha, tem que olhar pelo Meu INSS, o site do INSS, meu.inss.gov.br, e lá vai ter os benefícios que você recebe. Se tem alguém recebendo no seu nome, se esse benefício foi concedido realmente, então tudo isso você vai poder analisar pelo site do INSS, no meu.inss.gov.br. Mais uma dúvida agora do Samuel Feitosa, em Fortaleza. Ele tem 58 anos de idade e 13 anos de contribuição e quer saber, professor Paulo Bacelar, quais preparativos adotar para a aposentadoria. Continuar contribuindo para completar os 15 anos e ter a idade de 65 para poder se aposentar. Em Calcaia, o Marcelo Pinto está esperando uma resposta do professor Paulo Bacelar. Ele diz que tem 44 anos de idade, contribui há 20 anos, passou 7 meses de licença por conta de um acidente. Aí ele pergunta, isso impacta no meu tempo de contribuição? Não, ele vai contar para a sua aposentadoria. Quando você retornar, sair do auxílio-doença, quando ele cessar o auxílio-doença, você retoma as suas contribuições, esse tempo irá ser contado. Do ponto de vista de vínculo previdenciário, a situação do Marcelo Pinto pode ser definida como confortável, porque ele tem 44 anos de idade e 20 anos de contribuição. E se mantém na condição de segurado enquanto recebe o benefício. Também não deixa de ser segurado se ele parar de contribuir. Aliás, deve parar de contribuir porque está recebendo o benefício por incapacidade. Vamos à região sul do Ceará. Em Brejo Santo está o Tico Rocha com a seguinte dúvida. Eu sofri um acidente há 18 anos e não recorri nenhum tipo de benefício, porém, autentiquei no cartório todos os laudos, inclusive o laudo da perícia forense do legista do IML. Eu tenho o direito de receber auxílio acidente, professor Paulo Bacelar, entendeu? Ele diz que sofreu um acidente há 18 anos, não recorreu para ter direito para pegar algum benefício previdenciário e quer saber se depois de tanto tempo, com essa documentação autenticada, pode recorrer a algum benefício ou está prescrito, professor Paulo Bacelar, o prazo? Receber o auxílio doença, não, porque se já cessou a incapacidade dele, ele vai ter perdido a condição de ter pedido o benefício, porque tem que pedir o benefício antes de cessar a sua incapacidade. Porque o benefício ele é concedido, Zeno, até 30 dias, se você fizer o requerimento até 30 dias da data da incapacidade. Se você pede o benefício depois de 30 dias, você vai receber a partir do requerimento. Então, se ele fizer o requerimento agora, a DCB, ou seja, a data da cessação do benefício já seria lá atrás, então ele não teria direito a receber o auxílio doença. Agora, se ele ficou com alguma sequela, se foi um acidente e ele ficou com alguma sequela, ele ainda pode receber o auxílio acidente, porque o auxílio acidente
é após a concessão do auxílio-doença. Mas se não houve auxílio-doença, você pode pedir o auxílio-acidente diretamente, que irá ser concedido se houver a comprovação de que você tem uma sequela, que você baixou ou reduziu a sua capacidade laboral. Aí você tem direito ao auxílio-acidente. Desde que haja também, professor Paulo Bacelar, comprovação do vínculo com a Previdência Social naquele momento do acidente. Ele era pelo menos empregado, ou tem avulso, ou empregado doméstico, ele tinha essas condições para poder ter o direito. A Sabrina Souza, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, diz que é monocular permanente e irreversível. Tem 63 anos de idade e quer saber se tem direito ao BPC. Ela pode ter direito ao BPC. A visão monocular ela é considerada uma deficiência, mas tem que ser, como eu disse já em programas anteriores, a deficiência, mesmo para fibromialgia, que a lei já define como deficiência, e também a visão monocular, ela é relativa, ou seja, para ter condições para ter direito ao BPC, você precisa comprovar a limitação em 2 anos. Então ela tem que ter você tem que provar que há uma limitação, há um impedimento num período pelo menos de 2 anos. Você não consegue fazer nada, ou você está com problemas para poder sobreviver, para poder se manter, e aí você vai ter um impedimento de longo prazo. São questões sensoriais, questões sociais, tudo isso vai interferir na análise do BPC. Cada pessoa vai ser analisada de um jeito. Não é porque um que tem visão monocular teve direito ao BPC que o outro também vai ter. São questões sociais que serão analisadas para verificar esse impedimento de longo prazo. Que é até difícil de explicar o que é um impedimento de longo prazo, né? Pessoa que tenha dificuldades, que tenha barreiras sociais num período de 2 anos. Então ela pode ter direito se houver essa comprovação. E aí como é que comprova? Com laudo médico, laudos, atestados e tudo. E vai ser feita também a análise social por um assistente social que vai determinar, junto com a perícia, se há esse impedimento de ter direito ao BPC. Além desse perfil de saúde, com esses critérios que você expõe, é preciso dizer que para conseguir o BPC, as pessoas não podem ter uma renda per capita dentro de casa de maior do que um quarto salário. Maior do que pode. Tem que a ser renda igual, pode ser igual ou menor. Ou inferior a um quarto de salário Igual mínimo, ou né? menor. Tereza Thaís, em Maranguape, tenho 53 anos de idade, mais de 30 anos de contribuição. Sou auxiliar de serviços gerais. Posso pedir a minha aposentadoria? 53 de idade e 30 anos de contribuição, é 83 pontos. ela teria que ter 91 em 92, né? Em 2025. E aí não tem direito a essa regra. Ela teria que ter 58 anos de idade em 2025 pela regra de pontos. Também não tem essa regra. Vamos para a regra de pedágio. Se ela tem 30 anos, 30 agora é? 30 anos de contribuição neste 30 momento. em 2025, ela tinha 29, não, ela tinha 30, tinha 25. 24 em 2019. Já vou contar 6 anos aí, ó. Certo. 24 em 2019. Então são 6 anos de pedágio. Então ela se aposenta com 36 anos de contribuição. Daqui a 6 anos. Então ela vai ter quanto de idade? 59 anos de idade. 59. Então ela se aposenta antes dos 62 de idade, com 59 de idade e 36 anos de contribuição. É uma vantagem, né? Porque ela não precisa da idade para se aposentar. Pedro Prado, também em Maranguape. Professor, uma pessoa que sofre com crises graves de rinite pode conseguir algum tipo de benefício? Depende. Tudo vai depender da incapacidade para o trabalho. Então você vai ter que ter um laudo médico atestando que está incapaz de trabalhar por conta da rinite. Mais uma dúvida, Gabriel Martins em Fortim. Tenho 51 anos de idade e 19 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? 51 anos de contribuição, 51 anos de idade. 51 é homem, né? Homem. 65 de idade, aí não tem como escapar. É Matheus Soares, em Pentecoste. Professor Paulo Bacelar, fique atento para esta pergunta. O Matheus relata o seguinte: sou técnico de enfermagem, eu pago o INSS no código 1163. Tenho 57 anos de idade e 30 anos de contribuição. Eu tentei me aposentar, mas não deu certo. Aí a minha advogada falou que eu tenho que pagar no código 1007. Tem alguma diferença ou o benefício vai ser maior? Não, olha só.
1163 é 11% do salário mínimo. É uma alíquota do plano simplificado de previdência social. É uma opção que o segurado tem para querer apenas a aposentadoria por idade. Então, quem contribui no Código 1163, que é 11% do salário mínimo, só se aposenta por idade. 62 anos de idade a mulher, 65 anos de idade o homem. E nesse caso... Para entrar alguma regra de transição, aí teria que pagar 20% do salário mínimo ou mais. 20%, que é o Código 1007. Então, por isso que ela disse que teria que pagar no Código 1007. As regras gerais, professor Paulo Bacelar, valem também para quem trabalha na área da enfermagem, porque não entra aquele Mas ela aspecto... está contribuindo como contribuinte individual. O Matheus, então, no caso. Então aí não entra atividade, entra a contribuinte individual, que é igual para todo mundo. Sandra Carla em Amontada, tenho 57 anos de idade e 35 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Olha só, professor Paulo Bacelar. É com 35 de 35 anos de contribuição, 57 anos de idade. Então já Pelo tá jeito, bem lá na pertinho. reforma previdenciária, ela já Ó, tinha os 30 anos. Eu vou contar 35 menos 6, dá 29. Ela tem um ano faltando para 30. Então ela vai pagar o pedágio de 6 meses. Então já tinha direito já com 30 Já anos. tem direito à 30 aposentadoria. anos e 6 meses. 30 anos e 6 meses. Regra de pedágio de 50%. E já tem direito há muito tempo. Com 30 anos de contribuição e 6 meses. Já tem 35. Ou seja, a E Sandra qual é a Carla idade tem dela? E qual é a idade? 57 anos de idade. 35 mais 57. 92. 92. Ela tem direito a várias regras de transição. A regra do pedágio de 50%, a regra do pedágio de 100%, que é 57 de idade, ela já tem, e a regra de pontos. Então tem que ver nos cálculos qual é o melhor benefício, qual é o benefício mais vantajoso. Se ela não requereu ainda, ela deve requerer o benefício e o INSS deve considerar das três regras o melhor benefício. Então, Sandra Carla em Amontada, com essa resposta do professor Paulo Bacelar, você que está tomando um café bem quente neste momento, com uma boa tapioca, aí vem a Amontada, eu me lembro logo de Icarazinho de Amontada, dá vontade de sair correndo, professor Paulo Bacelar. Até para ir para Icarazinho de Amontada, eu pegaria uma carona de moto com você, eu teria essa coragem. Eu quero ir para lá no feriado do dia 15 de agosto. Então vamos lá. Então, Sandra, boa resposta, explicação, segura, bata na porta do INSS e pode pedir a sua aposentadoria. Você tem dúvida nessa área? Pode mandar o seu recado 085 99273 4353. Raquel Martins em Fortaleza. Professor Paulo Bacelar, tenho 56 anos de idade. Trabalhei durante 10 anos na agricultura e depois trabalhei em outros locais. Ao todo, tenho 27 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Exato nó, professor Paulo Mas aí Bacelar. é somando o tempo rural com o tempo urbano? Tudo. Vamos diferenciar, professor Paulo Bacelar. E quanto de idade? 56 anos de idade. 27 anos de contribuição. Olha, ela tem que ver quanto tempo. Eu tenho que saber quanto tempo de rural ela tem e quanto tempo de urbano ela tem. Aí se eu ela já tiver 15 anos rural, ela tem que estar na atividade rural, ela já poderia se aposentar agora. Tempo ininterrupto, professor Paulo Bacelar? Não, ela pode ter vários períodos, mas como rural, mas tem que ter atividade rural agora, por último. Certo. Ela tem que estar na atividade rural quando fez 55 anos, certo? Agora, se juntar os dois e não fechar os 15 anos só rural, ela tem que ter 62 anos de idade. Agora, outro detalhe. Quando ela fala assim, trabalhei durante 10 anos na agricultura, para dizer Então, que se ela não era tem 15 comprovadamente exercer atividade rural, ela tem que ter a prova, a documentação. Não Então, vale ela já aqui a disse história de que- contribuição então, sindical. Não, ela já disse que não tem 15 anos só rural. Então Exato. tem 10 rural e deve ter outro período urbano. Então ela tem que ter, primeiro, ela tem que ter 62 anos de idade. E segundo, ela tem que ter a comprovação da atividade rural desses 10 anos. Não vale apenas a contribuição para o sindicato, que a contribuição para o sindicato apenas não gera direito a nenhum benefício. Professor Paulo Bacelar, pegue a caneta, o papel, a calculadora, porque você vai dar uma informação aqui precisa e, creio eu, muito boa para o Ricardo Matos, que está em Fortaleza, tem 56 anos de idade, 36 anos de contribuição. Aí ele pergunta, quanto tempo falta para eu me aposentar? 56 de idade.
mais 36 anos de contribuição. 92 anos, somando tudo aqui. 92, mas é homem, né? Homem. Então, o homem não se aposenta com 92 pontos, seriam 102 pontos. E ele tem 56, teria que ter 64 para se aposentar com a idade mínima. E 35 de contribuição, também não tem. Tem 36 de contribuição? 36 anos de contribuição. 36. Se ele tinha 36, ele tinha 30. Lá na Previdência, lá na reforma previdenciária Então, de 2019. Então faltam 5 anos de pedágio. Então ele tem que ter 35 mais 5, 40 de contribuição. Então ele tem 36, ele vai se aposentar daqui a 4 anos. Olha aí, Ricardo, pelos cálculos aqui, é um bom caminho seguro para a aposentadoria. Daqui a 4 anos, 60 anos. 60 e anos, 40 anos de contribuição. 40 de contribuição. Essa é a regra dele. A gente faz aqui ao vivo, quem faz ao vivo, né, Luciano? E aí ele Faz sabe bem que feito. daqui a 4 anos, agora ele não pode parar de contribuir. Tem que contribuir. Para fechar os 40 anos de contribuição, ele se aposenta com 60 anos de idade. Recado dado, Ricardo Matos em Fortaleza. Prepare a documentação, porque daqui a 4 anos você estará como aposentado da Previdência Social. Maria Luísa em Ocara. Fiz uma perícia, já está com mais de 1 mês, não saiu o resultado ainda. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Tem que ligar para 135 ou fazer uma reclamação no Fala BR, para poder ver se o INSS gera essa concessão ou o resultado da perícia médica. No caso aí, se for procurar, se tiver com advogado, o advogado pode entrar com um pedido de um mandado de segurança para poder agilizar essa perícia médica. E se você tem alguma dúvida na área da Previdência Social, encaminhe a sua pergunta, diga em que cidade você se encontra. 085-99273-4353. Dúvida do Valmir Gonçalves em Viçosa do Ceará. Tenho 55 anos de idade, 15 anos de contribuição, sou motorista de caminhão, sofri um acidente, tive um pé amputado abaixo do joelho, estou segurado, tenho direito a uma aposentadoria? Olha, professor Paulo, Médico. professor Paulo Bacelar, teve um pé amputado com abaixo certeza, do joelho, isso o impede de dirigir. A aposentadoria, ela é uma por invalidez, ela é uma invalidez permanente para todas as atividades, qualquer atividade. Dependendo da atividade dele, Motorista de o caminhão. INSS, aí não tem, né? Não tem como, a atividade principal dele é essa, a não ser que o INSS faça uma readaptação para ele trabalhar em outra atividade dentro da empresa, e ele entre como PCD na empresa, através de uma outra atividade, né, burocrática, administrativa, mas aí vai depender de muita situação, Luciano, é questão social. Né? Se ele vai se adaptar ou não a outra atividade, então isso tudo vai depender dos laudos médicos e desse tipo de readaptação que o INSS faz. É um trabalho em formiguinha, é um trabalho que é pouco divulgado, é pouco falado, mas o INSS tem um setor de readaptação previdenciária, né? Que readapta a pessoa que sofreu um acidente, que tem uma diminuição na sua capacidade laboral, para trabalhar em outra atividade dentro da empresa. Isso ele pode fazer. E aí vai depender se ele vai se adaptar a isso ou não, ou se vai se aposentar por invalidez. Você fala-se sobre falta de informação. Professor Paulo Bacelar, o INSS, que é um órgão da administração federal que lida com milhões de brasileiros diariamente, é ruim de comunicação. Impõe os conteúdos que mais interessam ao próprio INSS ali no site, nas redes sociais, e ignora muitas vezes o que o segurado, o beneficiário, mais precisa. Tem pergunta do Leonardo Monteiro em Guaraciaba do Norte. Eu passei por uma perícia do auxílio-doença, foi concedido o benefício, mas o INSS só me concedeu 2 meses, sendo que eu estava com 8 meses de atrasado. Detalhe, foi dado a entrada em outubro de 2024, passei pela perícia em junho de 2025. Eu tenho direito aos atrasados? Foi concedido só nesse período, me deram os meses de novembro e dezembro de 2024. Sou agricultor e tenho todas as provas da atividade rural. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar?
Neste caso. recorrer, né? Se o INSS Aqui é a área jurídica. É a área jurídica. Se ele só deu 2 meses, você tem que comprovar que tem uma incapacidade maior do que esse período e entrar com ação na justiça. Bruna Souza, em Fortaleza. Professor, tenho 26 anos de trabalho na prefeitura e já trabalhei durante 4 anos na agricultura. Tenho todas as provas. Posso juntar os 2 períodos de contribuição para eu me aposentar? Olha, ela precisa primeiro comprovar esse tempo rural, que como ela trabalha na prefeitura, né? Trabalha ainda, né? Deve ser regime próprio de Tem previdência. 26 anos de trabalho na prefeitura. Eu Fortaleza. vou entender que ela trabalha ainda, né? Exatamente. Então ela ainda é do regime próprio de previdência. Ela pode juntar esse tempo do trabalhador rural. Agora olha só essa resposta, Luciano. Ela precisa primeiro comprovar o tempo rural com aquelas provas, que é conhecida, e contribuir e indenizar esse período, porque ela quer levar ele para o regime próprio. Ela quer tirar do INSS, do regime geral, e levar para o regime próprio. Então, nesse caso, como é de certidão de tempo de contribuição, como é uma averbação de um regime para o outro, ela precisa indenizar esse período, porque ela vai levar o tempo de contribuição. O que é que ela precisa indenizar? É pagar? Pagar por mês. Ela vai fazer um cálculo, o INSS vai fazer um cálculo, possivelmente salário mínimo, ou até mesmo o salário do servidor. Ele vai fazer uma média do período que ela trabalhou desde 94 até hoje, incluindo o período de servidor, e vai fazer uma média. Dessa média vai multiplicar por 20% com juros e multa, e vai ser cada mês ele vai gerar um pagamento daquele período que ela vai pagar como rural. Isso se ela quiser levar o período rural para o regime próprio. E neste caso, se ela disser, não, eu trabalhei na agricultura há 20 anos, para incorporar esses 4 anos, ela não pode pagar de uma só vez esses 4 anos? Não, ela tem que ser indenizado. É um período indenizado. Que faz muito tempo que ela pagou isso, né? Que ela trabalhou. Então tem que indenizar. Como é o período de indenização? É uma média, não é um salário mínimo da época, não. Como ela é servidora, os salários do servidor vão entrar na média. Então eu vou fazer uma média de julho de 94 até hoje, multiplicar por 20% com juro e multa. É melhor esperar 4 anos, É melhor não contribuindo usar, na condição atual de ela vai servidora pagar pública. um valor bem alto para poder ter esses 4 anos. Porque chega a pergunta da Maria Tereza em Fortim. Professor, minha filha foi diagnosticada com autismo tipo 2. Ela pode ganhar algum benefício? Pode, tem direito ao BPC, se ela comprovar, né? A questão da perícia médica, junto com a avaliação social. E também tem a renda menor do que 1/4 do salário mínimo. Vamos à região do Sertão Central, em Quixadá. O Pedro Cardoso pergunta: tenho 50 anos de idade e 9 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? 60, é homem? É homem, Pedro Cardoso. 65 anos de idade, Romo. Nome de artista da Globo, né? De ator. Qual é o nome? Pedro Cardoso, lembra Pedro daquele, Cardoso. da Grande Família? É o Agostinho. É o Augustinho, acho que era Pedro Cardoso. Ele só 65 anos de idade, Pedro. E aí, com 15 anos de contribuição. Você observa, professor Paulo Bacelar, que tem chegado muitas perguntas aqui sobre tempo de contribuição e idade, as pessoas interessadas e confiando no Jornal Alerta Geral para construir com segurança os caminhos da aposentadoria. Rian Santos, em Itapipoca. Professor Paulo Bacelar, fiz um procedimento da retirada do canto de unha há 3 meses e o local infeccionou. Perdi o movimento do dedo e tive que amputar o dedo. Posso ganhar algum benefício previdenciário? Já tivemos pergunta aqui semelhante. Se for segurado, ele tiver impedido de trabalhar, ele pode receber o auxílio doença por um período. E aí, se for empregado, um auxílio acidente, mesmo que seja... pode ser considerado um acidente isso, né? E ser considerado aí um acidente e receber o auxílio acidente. Mas, em primeiro lugar, saber se é segurado e também fazer a perícia médica para conceder o auxílio doença. Robson Freitas, em Itapiúna. Tenho 37 anos de idade e 10 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Está longe, está longe. 35 anos de idade, Robson, com 15 de contribuição. Itapiúna é a terra, professor Paulo Bacelar, do professor, do promotor, procurador de justiça aposentado Pedro Shoa, que exerceu o mandato de deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa do Ceará e hoje, professor Paulo Bacelar, cria cavalos em uma fazenda lá no município de Itapiúna e aqui e acolá está ligado no Jornal Alerta Geral. Almira Almeida, em Juazeiro do Norte. Professor Paulo Bacelar, uma pessoa que tinha uma doença e recebia um benefício, porém, ela foi curada momentaneamente, o benefício foi retirado.
A doença voltou. A pessoa pode ganhar o benefício novamente? Olha só, professor Paulo Bacelar, que pergunta essa do Almir Almeida. Tinha a doença, conseguiu o benefício, a doença foi embora e depois o benefício foi cessado e a doença voltou. E agora, Tem que professor fazer Paulo o Bacelar? requerimento novamente, com as novas provas, novos atestados médicos. Alessandra Emily, em Calcaia, tenho 44 anos de idade e 10 anos de contribuição. Pergunta, quando irá se aposentar? 32 anos de idade, Emily, e 15 de contribuição. Rubens Pereira, em Quixadá, faço uso diário de aerosol por conta de um problema respiratório. Posso conseguir algum benefício da Previdência Social? Se for segurado, pode receber um auxílio-doença, período até ficar bom, ou se não tiver qualidade segurada, não estiver contribuindo, pode ver uma possibilidade para um BPC. Gerlândio Alencar, em Fortaleza, passei 15 anos da minha vida trabalhando como pedreiro, adquiri uma hérnia de disco, tenho 56 anos de idade, posso conseguir a aposentadoria? Se ele ainda está na condição de segurado, ele pode pedir um auxílio-doença e pode ser transformado numa aposentadoria. E uma coisa interessante, professor Paulo Bacelar, é que quem trabalha nessa área, nessa atividade como pedreiro, geralmente as pessoas adquirem hérnia de disco por conta do movimento de agachamento permanente, né? E às vezes pegando peso ali com aquele movimento da colher, na né? coluna, né? Baixando Então a aqui coluna. dá aposentadoria por invalidez. Pode dar aposentadoria. Tudo vai depender do laudo médico. Ana Luísa, em Fortaleza. Professor, sofri um acidente de moto e perdi o movimento do meu braço esquerdo. Posso conseguir uma aposentadoria por invalidez, professor Paulo Depende da Bacelar? atividade. A aposentadoria por invalidez vai depender da atividade. Se ela tem contribuição para a Previdência, se ela é autônoma, se ela é empregada, qual é a atividade principal, tudo isso vai depender para ter direito a uma aposentadoria por invalidez. Você pode mandar o seu recado aqui para o Alerta Geral pelo WhatsApp 085 99273 4353. 992734353. Matheus Alves, em Crateús. Tenho 49 anos de idade, 20 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? 65 anos de idade. 65 anos de idade, já tem os 15 necessários, mas vai se aposentar apenas por idade. Professor Paulo Bacelar, acompanhe a pergunta do Eric Matos, na região do Cariri. Ele relata: tenho um amigo que trabalha como funcionário de uma certa prefeitura há 8 anos e a carteira não foi assinada, porém o MEI não foi avisado que seria obrigatório e passou 5 anos e o mesmo já tinha uma dívida de R$5.000 com o INSS. Gostaria de saber se isso é contra a lei e qual é o melhor código para contribuir. Então, se ele é MEI, se ele abriu MEI, ele tem uma CNPJ, ele tem que contribuir 5% do salário mínimo todo mês. Professor Paulo É Bacelar, e se obrigatório. é vinculado à prefeitura, não tem como não ter uma vinculação de desconto mensal para a prefeitura, mesmo quando o Eric diz que o amigo não teve a carteira assinada pela prefeitura. Ou seja, às vezes uma empresa terceirizada. Tem negócio que a pessoa pede para abrir um MEI para poder ser contratado, né? E aí ele é obrigado, ele que faz as contribuições dela. É uma saída, é você verificar se realmente você era MEI ou se era empregado, porque aí poderia entrar com ação trabalhista, até mesmo contra a prefeitura. Agora, neste caso, professor Paulo Bacelar, neste caso aqui é específico, quando ele diz que já tinha uma dívida de R$5.000 no INSS, É esse é atrasado, atrasado. no MEI, esse atrasado no MEI que ele está devendo. E quando o professor Qual é o melhor Paulo... código para pagar? Ele tem que dar baixa no MEI, fazer a contribuição no código de 11%, que é 1163, que é o código do autônomo contribuinte individual. E tem que zerar essa dívida com Aí fica uma o dívida para a INSS. Receita Federal. Ele não vai contar esse período, mesmo que ele pague a dívida, ele não vai contar mais para a aposentadoria dele, porque já está atrasado mais de 5 anos. Adolar Sampaio, em Fortaleza. Sou motorista de carreta, categoria E. Tenho 27 anos de contribuição e 61 anos de idade. Posso entrar com pedido de aposentadoria especial? Não, a aposentadoria especial para isso, para motorista, não é mais, né? Aí ele tem que apresentar PPP da empresa, mas é difícil. Então é 65 anos de idade também. Vanessa Lima, em Acopiara. Minha filha teve trombose, faz tratamento e o pedido de benefício veio negado. Ela tem 18 anos. O que devo fazer, professor Paulo Está Bacelar? com ação na justiça, né? Você verificar
os documentos médicos, a situação da perícia e entrar com o processo judicial. A Samara Cardoso, em Fortaleza, está esperando uma resposta sua, professor Paulo Bacelar. Ela diz que tem 59 anos de idade e 22 anos de contribuição. E diz assim, devido à minha idade, continuo contribuindo ou posso parar? É melhor continuar contribuindo pelo tempo que ela já tem, né, de contribuição. Ela pode aumentar a média dela. Faltam 3 anos para ela se aposentar. Cláudia Chaves, em Fortaleza. Professor Paulo Bacelar, meu filho adquiriu uma doença após um erro médico em uma consulta. Ele pode conseguir algum benefício, professor Paulo Bacelar? Pode, ele precisa provar, né, comprovar com os atestados médicos, com os laudos e dar entrada com o pedido de indenização. Até você fala em indenização, ela perguntou aqui se teria direito a algum benefício previdenciário. Claro, tem esse ponto aí da indenização por um possível erro médico e em seguida... Se esse erro médico trouxe, né, causou uma deficiência para essa pessoa. Freitas Almeida, em Caucaia. Olha como essa conta está bem fácil para ser feita. Tenho 60 anos de idade, 14 anos de contribuição. Pelo pouco tempo que eu contribuí, isso pode afetar a minha aposentadoria? De jeito nenhum, né, professor Paulo Bacelar? 14 anos de contribuição. Não, ele vai ter que ter 15. Vai ter que ter 15 anos. E 65 anos de idade. 65 de idade, ele tem que ter essas contribuições. Gabriele Queiroz, em Fortaleza. Professor Paulo Bacelar, meu pai recebe um auxílio-doença há 4 anos. Porém, ele está com 62 anos de idade. Ele pode conseguir a aposentadoria? E se ele se aposentar, ele perde o auxílio-doença? Perde o auxílio-doença. Ele transforma o auxílio-doença numa aposentadoria. O que faz a transformação da perícia, do auxílio-doença para uma aposentadoria, é a incapacidade permanente, ela transformar uma incapacidade que era temporária numa incapacidade permanente, onde ele não tem mais condição de voltar a ter as mesmas condições antes do acidente ou antes da doença. Mas isso precisa ter um laudo médico e na data da perícia médica de prorrogação, ele pode pedir para que o médico perito faça a transformação de um benefício para o outro. Linha direta para você mandar a sua pergunta, 085-99273-4353. Rita, em Baturité, tenho hérnia de disco e sou agricultora, tenho 53 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Mas ela disse quanto 53 tempo? anos de idade e agricultura. Mas agricultora, aí quais são as condições para se aposentar na área agrícola, professor Paulo Bacelar? Ela tem que ter 55 de idade e 15 anos na atividade rural. Um nó aqui para você desfazer que desce também da região do maciço do Baturité. A pergunta é da Márcia, em Mulugu. 57 anos de idade e 36 anos de atividade de serviço. 57 de idade. Mais 36. 93 pontos, professor Paulo Bacelar. Em 2019 já tinha mais de 30 anos de contribuição. Então, professor Paulo Bacelar, dê uma resposta rápida aqui para Márcia em Mulugu. Quanto tempo ela tem hoje? 36 anos de contribuição. Mas ela já tem 36 mais? 57 anos de idade. Não foi a mesma que a gente... Não, aquela outra tinha... Não, tinha... 93 pontos. Ela já tem tempo de contribuição para pontuação. 56? 57. 57. Já tem direito à aposentadoria da regra de 100% do pedágio. Então, mais do que direito aí para ela se aposentar do mesmo jeito. Ela tem que fazer o requerimento da aposentadoria da forma correta para o INSS considerar o melhor benefício. Que ela tem gente aqui que busca por um direito, né? Ela tem direito a 3 regras de transição. Então, ela pode ter que dar a entrada e o INSS tem que conceder a melhor regra de transição, a melhor regra para ela, um benefício melhor, o benefício mais vantajoso. Professor Paulo Bacelar, você me deixou na dúvida se a gente já tinha respondido essa pergunta, mas lembro que a outra ouvinte falou em 56 anos de idade, né? 56 Qualquer jeito, a resposta está sendo bem dada aqui, segura, e a Márcia já pode pedir a aposentadoria. Pode pedir. Ela tinha 92 pontos, a outra, e essa tem 93. Germano, em Trairi, sou concursado municipal, mas trabalho de vigilante em outra empresa. Isso pode interferir quando chegar o meu tempo de aposentadoria? De jeito nenhum, ele vai ter 2 aposentadorias. Olha aí, ô Germano, 2 aposentadorias. 2 aposentadorias, uma no regime geral, outra no regime próprio. Se implementar as condições nas 2, ele se aposenta nos 2. Jorge, em Guaraciaba do Norte, qual o valor máximo, professor Paulo Bacelar, pago de aposentadoria e qual valor preciso pagar mensalmente para ter esse valor máximo da aposentadoria?
Para o valor máximo da aposentadoria é R$ 8.147,41. Sobre esse valor, qual Sobre esse percentual? valor, 20%, que dá 100, Pesado, hein? R$ 1.600. 1.700 reais. É, por aí. Então, isso não quer dizer que você vai se aposentar no teto. Porque a aposentadoria é uma média de todo o período contributivo desde 94. Então, não é porque ele está contribuindo no teto agora que a aposentadoria dele vai ser no teto. Além disso, ele vai ter uma percentual de 60% até 20 anos de contribuição, mais 2% para cada ano de contribuição acima dos 20 anos. Então, ele vai se aposentar com 100% da média, com 40 anos de contribuição, o homem, com 35 anos de contribuição, a mulher. Então, é média multiplicado por um percentual. Então, nem sempre quem está pagando no teto vai ter direito ao teto. Vai ter uma melhor aposentadoria, mas não quer dizer que vai ter no teto. Para isso que existe o planejamento previdenciário, é calcular para ver quanto tempo preciso contribuir no teto para poder ter uma aposentadoria melhor. Tem gente aqui tomando café. Marcos Surlan, segura a tapioca um pouco, porque algumas pessoas falam, Luzenor de Oliveira só faz referência ao WhatsApp, que é o 085-99273-4353. E quem quer mandar pergunta pelas redes sociais, Marcos Surlan, segura a tapioca, Marcos Surlan. Para um pouquinho. Fica à vontade, jornalista Luzenor de Oliveira. É só mandar a sua pergunta, a sua mensagem no @Ceará Agora. Você já participa das nossas redes sociais. Já na reta final do bate-papo aqui com o professor Paulo Bacelar, tem pergunta da Rafaela em Pentecoste. É longa a pergunta. Eu tenho 45 anos de idade e sempre fui agricultora. Agora estou com problema de saúde, a cartilagem dos meus ombros não tem mais e o médico já me passou um laudo para entrar com auxílio-doença ou até mesmo aposentadoria. Só que há 2 anos eu casei com o capitão do Exército e o advogado falou que eu não tenho mais direito de entrar com pedido de auxílio ou mesmo aposentadoria como agricultora. Me ajude, professor Paulo Bacelar. Vai ter que saber se ela é agricultora. Se ela ainda está na atividade agrícola, Então, tem um tempo de contribuição? O fato dele ter casado com quem quer que seja não quer dizer nada. Se ela continuou na roça, trabalhando na roça, vendendo produtos, se alimentando, né? É difícil se manter na roça casando aí com alguém do Exército. Mas tem que ver se ela tem a atividade rural ainda, independentemente do casamento. Mais uma pergunta agora da Tereza Batista em Vaze Alegre. Sou de 1963, tenho 26 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Tenho um filho que recebe BPC porque é autista e tem retardo mental e TDAH. Isso impede que eu me aposente? Professor Paulo Bacelar, ela é de 1963, ou seja, tem 62 anos de idade. Ela já pode se aposentar, né? Tem 15 anos de contribuição. Tem 26 anos de contribuição, Já pode professor Paulo pedir Bacelar. aposentadoria. Né? Eu que sou de 67, né? O 60 tá chegando para mim. Então Ela já mim chega neste ano. Ah, é? Exato, professor Paulo Bacelar. Já tem. Total. Olha aí, ó. Festa aqui na rádio, hein? 60 anos. Mas vai poder botar as vagas de idoso, né, Zé? É bom, né? Vai poder botar o carro nas vagas de idoso. Não, professor Paulo Bacelar, a Ingrid, minha esposa, bem mais jovem, já usufrui dessa condição, né? Você já tá dizendo, olha, a próxima viagem já não pega mais fila no aeroporto. Eu tô curtindo essa aí também, essa proximidade. Então é o seguinte, ela não vai impedir nada da aposentadoria dela, porém pode haver uma revisão do benefício dele por conta da renda que vai ser alterada da família. Agitou geral, professor Paulo Bacelar, porque pediram pra gente ir embora. Final do nosso bate-papo, você pode mandar pergunta para o 085-99273-4353. Valeu, professor Paulo Bacelar, caminho dos 60 anos de idade. Um grande abraço a você, ouvinte internauta. Obrigado a todos, até o próximo programa, se Deus quiser.